Pronto. Bom, gente, boa tarde. Então, todos aqui presentes, obviamente, me conhecem, né? Mas como a gente compartilha todo o material produzido pelo nosso grupo na internet, sempre vale a pena eu me apresentar, né? Então, eu sou a professora Cristiane Bretas, líder do NUPESE, professora do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da UF e também Departamento de Fisiologia e Farmacologia. A gente está ocupando esse espaço aqui, que tradicionalmente é da reunião do nosso grupo de pesquisa, onde a gente discute artigos científicos relacionados aos temas que a gente estuda, mas, ocasionalmente, a gente compartilha esse espaço com disciplinas ministradas para o programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. Então, são elas, né, as disciplinas de seminários de pesquisa em ciências biomédicas e, atualmente, né, a disciplina de reposicionamento de fármacos. Então, de acordo com o nosso cronograma, qual é o planejamento? A gente vai ter umas 2 aulas introdutórias sobre farmacologia, desenvolvimento de medicamentos e reposicionamento de fármacos, para depois a gente se debruçar em vários artigos científicos versando sobre reposicionamento de fármacos. Muitos já tiveram contato com o conteúdo que a gente vai discutir hoje, que a gente vai discutir na semana que vem, uns em maior extensão, outros em menor extensão. A Camila, que está cursando farmacologia agora, talvez não tenha visto tudo ainda, apesar de já estarmos falando aí de um mês de aulas na graduação, né? Mas eu vejo que ainda tem-se troca em alguns termos durante a discussão dos artigos, que é importante a gente refinar. Às vezes o artigo traz uma informação que não é o principal objeto de estudo, mas que se a gente não compreende o que abrange aquela informação que a princípio está ali despretensiosamente, pode acabar fazendo falta, né? Então é por isso que, inclusive, para quem é do grupo de pesquisa, eu pedi recentemente que assistisse vídeos sobre biologia molecular e celular, porque às vezes falam metilação de histona, epigenética, e aí, qual é a relação de uma coisa com a outra, né? Então é sempre bom a gente estar revisitando alguns conteúdos que são fundamentais para a nossa pesquisa. É como se fosse um processo de reciclagem para aqueles que já viram em algum momento anterior, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos princípios de farmacologia e as etapas do desenvolvimento de medicamentos. Que a gente sempre comenta, é longo, custa muito tempo, né, muito dinheiro e tal, mas longo por quê? O que abrange em cada etapa? E quando a gente for falar de reposicionamento, a gente vai entrar em que momento de todo esse processo que visa ter lá um medicamento contendo um fármaco na drogaria. Então, é importante a gente tentar fazer essa conexão, tá? Bom, então, primeiro de tudo, né, o que abrange o termo farmacologia? Se a gente for pelo português, né, a gente vai ter logia representando estudo, e aí, então, farmacologia, estudo de fármacos. E aí, o próximo ponto mas o que são fármacos? Qual é a diferença entre fármaco, entre droga, entre medicamento e remédio? São termos todos intercambiáveis? E aí, o que vocês acham, vocês que estão aqui, né? Quem está assistindo em casa vai só pensar na provocação, né? Para depois ver a resposta. Mas o que vocês, nesse momento, entendem como fármacos? E se há diferença entre fármaco e droga, que diferença seria essa? Fármaco é elaborado para ter benéfico, a droga nem sempre é benéfica. É mais ou menos por aí, né? Mas será que tem a ver com a elaboração em si? Porque a gente tem hoje em dia, né, um desenvolvimento racional de moléculas para fins terapêuticos, mas a gente também tem muitas moléculas que foram amplamente utilizadas, e podem não ser mais, mas outras, né, que continuam sendo utilizadas, que foram descobertas de modo aleatório, de modo acidental. Então, por exemplo, morfina é uma substância de origem natural que vem da papaya sonífera, né? Começou a ser utilizada através do extrato de ópio, né, que tem morfina, entre outros alcaloides com efeitos semelhantes. Então, tem mais a ver com a finalidade do que propriamente com a origem,
porque a gente pode ter origem natural ou sintética. A cocaína, que normalmente é associada ao termo droga, também é uma substância de origem natural e foi o primeiro anestésico local que foi identificado, né? Então, o que há em comum entre droga e fármaco e o que há de diferente? Então, ambos os termos a gente tem substâncias químicas que afetam processos vitais. E aí a gente pode dizer que todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Por quê? O termo fármaco, ele resume a finalidade terapêutica. Então, o fármaco é uma substância química que afeta um processo vital e é utilizado para fins terapêuticos. Já a droga é uma substância que afeta um processo vital, mas pode não ser utilizada para fins terapêuticos. E a gente aqui associa o termo droga a uma coisa negativa. Se a gente for falar para algum paciente nosso, ou para nossa avó e tal, porque você está fazendo uso da droga tal, provavelmente a pessoa vai se ofender, né? Mas em inglês tudo basicamente são drugs. Agora, se a língua portuguesa permite que a gente diferencie, por que não fazê-lo, né? Agora, a compreensão sobre todos os desdobramentos do uso de um fármaco é muito importante, sem dúvida, para profissionais de saúde, mas em alguma medida precisa ser compartilhada também com os pacientes. Porque senão as pessoas normalmente têm a tendência de separar as substâncias em caixinhas diferentes. Então, morfina, nossa, é um analgésico bom para quem está em cuidados paliativos, por exemplo, né, o câncer e parará. Ah, mas heroína é droga, né? E assim, é lógico que a gente não está aqui para ficar fazendo apologia a drogas, mas a gente tem riscos associados a substâncias lícitas e ilícitas, né? E muitas vezes as pessoas fazem uso indiscriminado de medicamentos contendo fármacos por acharem que não, que é uma categoria diferente do que são as drogas ilícitas. Então, é muito importante que se esclarecer os pacientes que há risco associado ao uso de medicamentos, isso se faz mandatório. E aí, né, sem querer avançar muito nessa seara, mas, de repente, fazendo mais uma provocação, quando se discute a questão da legalização das drogas. Será que a questão é realmente criminalizar ou regular? Porque a gente tem para próprios fármacos, como benzodiazepínicos, são medicamentos que precisam de prescrição para serem comprados pelos pacientes. Agora, quantas vezes não se vê a tentativa de comprar esse tipo de medicamento sem receita? E qual o percentual de sucesso que os pacientes têm nessa empreitada? Quando eu trabalhei em drogaria há 1000 anos atrás, era muito complicado. E pelo que eu converso com algumas pessoas que continuam trabalhando em drogaria, a coisa não mudou tanto assim. Então, às vezes, a questão realmente, né, é entender melhor o efeito das substâncias e tentar esclarecer as pessoas sobre os riscos e benefícios associados ao uso dessas substâncias. Tudo requer uma avaliação risco-benefício, inclusive os medicamentos. Por isso que o processo de desenvolvimento de medicamentos é um processo longo e que demanda não somente tempo, como dinheiro, porque não há substância isenta de risco. Então, é uma discussão um tanto polêmica, mas que eu acho que é importante se provocar também, né? Já que a gente está num momento que você fala muito do uso da maconha medicinal, né? As substâncias que estão presentes na maconha. Então, será que é para ser terminantemente contra? Ou também não significa, né, que descriminalizar e aprovar o uso terapêutico, não, agora vai todo mundo fumar lá embaixo, né? Que tá tudo beleza, né? Então, as coisas não são dessa maneira que às vezes as pessoas costumam discutir, né? De modo muito raso, muito superficial. Então, começar compreendendo os termos é importante, né? E aí, o que está presente, então, no medicamento? A gente tem um medicamento enquanto uma mistura manufaturada que é comercialmente vendida e que vai conter um ou mais fármacos. Então, o que a gente compra na drogaria é o medicamento, contendo um ou mais fármacos. Mas o que faz efeito no nosso corpo? É o medicamento na sua integralidade?
Não, é o fármaco. E aí um ponto que é importante de discutir é como que esse fármaco está presente no medicamento, ele vai ser disponibilizado no organismo para efetivamente fazer o seu efeito. Mas se você entende que medicamento e fármaco são sinônimos, não deveria ocorrer esse pensamento, né? Como que o fármaco vai ser disponibilizado? Então, quando a gente fala reposicionamento de fármacos, a gente está falando do reposicionamento das substâncias que foram originalmente cunhadas para tratar uma doença e que vão ser utilizadas no tratamento de outra. E esse fármaco vai ter que estar presente em um medicamento, porque ele não vai ser comercializado isolado também. Deixa eu comprar aqui só, né, o diazepam, o pozinho do diazepam e colocar na água de beber, né? Isso a gente faz com um animal de experimentação. Mas a aplicação terapêutica não vai se dar nesses termos, vai se dar através de um medicamento. É muito importante a gente, né, se disciplinar a usar o termo correto, quando for fármaco ou substância química isolada e quando for medicamento, a mistura manufaturada, que é comercialmente vendida. E é onde entra o termo remédio nisso tudo. Quem saberia dizer? São basicamente fármacos, né? Perfeito. Então, o termo remédio é uma coisa mais genérica. É tudo que tem finalidade curativa. Então, o medicamento é um remédio? É, mas nem todo remédio é um medicamento. Então, os chás podem ser considerados remédios? Podem, né? Fitoterápicos. Agora, será que o controle que se tem sobre essas outras estratégias para a finalidade curativa é o mesmo controle que se tem para medicamentos? Então, quando você vai numa loja de produto natural comprar uma erva, comprar um chá de saquinho, ninguém te pede nada, né? Mas significa que se você fizer uso de um remédio desse, tudo vai dar sempre bom? Nem sempre, né? Então, também é um outro assunto meio polêmico, falar essas lojas de produtos naturais e todos os suplementos que a gente vê lá, né? Que muitas vezes podem ser prescritos por nutricionistas, mas nem sempre, né? E contém algumas substâncias que podem ter uma atividade no organismo que para algumas pessoas em especial pode ser particularmente maléfica, né? Então, se você tem um termogênico que tem uma efedrina, um simpatomimético, isso vai ser tranquilo para um paciente hipertenso? Então, tem-se muito a se discutir nesse terreno, né? Bom, mas saindo aí desses termos, né, dessa terminologia fármaco, medicamento, remédio, droga, né? O que a gente pode começar a discutir enquanto fatores que afetam a relação entre as doses prescritas, né, e o efeito dos fármacos? Então, sempre para quem está presencialmente, a gente tem um prejuízo por conta do nosso maquinário aqui, né? Mas eu vou tentar passar alguns pontos principais. Então, nem sempre a dose prescrita é a dose administrada. Por quê? Porque podemos ter erros de medicação feito pelo próprio paciente ou até um profissional de saúde, se esse paciente tiver internado, né? Então, a gente vê outra discussão polêmica. Um comprimido que é sulcado, se subentende que aquele comprimido pode ser partido ao meio. Mas, de fato, a indústria farmacêutica garante a homogeneidade desse conteúdo? E muitas vezes os médicos prescrevem meio comprimido, né, de tal coisa. E você vê até em algumas revistinhas, tipo Avon, não sei o que, pelo menos tinha, né, um negócio para cortar comprimido. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência ou viram, né? Quando vai cortar o comprimido, sai uma metadinha igualzinha a outra. Além da indústria não necessariamente garantir uma homogeneidade de conteúdo, quando você corta o comprimido, às vezes ele se esfarela em vários pedaços, né? Então, não necessariamente a dose prescrita vai ser a dose administrada. E a gente tem uma relação direta entre dose e concentração plasmática. Quanto menor a dose, menor a concentração plasmática. E será que a concentração plasmática do fármaco pode estar em qualquer nível que ele vai determinar o efeito que a gente precisa e que motivou o tratamento dele? Ou será que a gente tem uma faixa de concentração plasmática de trabalho para que o fármaco apresente o efeito terapêutico que a gente busca na medida que a gente precisa? Então, já é um questionamento para a gente começar a se fazer,
né? A diferença entre dose prescrita e dose administrada pode se dar também por conta da adesão do paciente. E os motivos para não adesão são vários, desde ser um medicamento caro, que o paciente não consiga pagar, e de repente não é fornecido pelo governo, ou ser um fármaco presente no medicamento que tenha muitos efeitos colaterais pouco toleráveis e que o paciente prefira não fazer o uso do medicamento do que sentir, né, não só as consequências benéficas, como adversas associadas ao uso do medicamento. Então, logicamente que o prescritor e o farmacêutico também tem um papel importante nesse sentido de orientar o paciente e informar todos os efeitos que ele pode vir a experienciar com o uso do medicamento para que ele não abandone a terapia numa situação como essa. Porque se ele preferir não usar o medicamento, obviamente a dose prescrita não vai ser a dose efetivamente administrada, né? Agora, a despeito dessa proporcionalidade que a gente já comentou entre dose administrada e concentrações nos locais de ação, o que mais pode interferir nessa relação? A relação entre dose e concentração plasmática sempre vai ser diretamente proporcional. Mas será que a estrutura química do fármaco pode interferir na chegada à sua circulação sistêmica? Será que a forma com que o medicamento foi administrado pode interferir com a concentração plasmática resultante? Será que alguma condição fisiológica do paciente também pode interferir nesse processo de disponibilização do fármaco, né, no plasma? E esse fator fisiológico ele poder ser modulado por outros fármacos ou por doenças, né? O que pode interferir nessa proporcionalidade entre dose administrada e a concentração nos locais de ação? Então, a farmacocinética é o segmento da farmacologia que se dispõe a estudar melhor essa relação, né? Os processos que vão modular a concentração do fármaco no organismo. E já a gente vai rever para alguns, ou ver para quem nunca viu antes, né, que processos farmacocinéticos são esses, o que eles abrangem, o que modulam esses processos farmacocinéticos. Tá? Agora, a gente precisa, né, que os fármacos cheguem nos locais de ação. Mas será que o fármaco ele tem ali o GPS, que ele vai ser direcionado somente ao local que eu quero que ele haja, ou ele pode chegar em vários outros tecidos? E aí, uma vez que ele chegue no local de ação e chegue em outros tecidos, só porque ele chegou lá, ele vai fazer o efeito? O que precisa acontecer para o fármaco modular um sistema efetivamente, né? Então, é o estudo da farmacodinâmica, né, que se debruça sobre como os fármacos produzem os seus efeitos farmacológicos. E aí a gente vai ver, ao longo desses dois encontros, a visão clássica, né, da farmacodinâmica e a visão que a gente discute mais dentro do nosso grupo de pesquisa, uma visão mais holística. Tá? Mas para entender a visão holística, sem dúvida, é importante a gente, primeiramente, entender a visão clássica. Né? E como que a gente pode classificar o efeito dos fármacos? Como que a gente pode quantificar o efeito dos fármacos? Porque em muitos trabalhos que a gente já discutiu aqui, onde se tem uma indicação de reposicionamento, o estudo não para na indicação de reposicionamento. Ele se dispõe também a classificar o efeito daquele fármaco, a quantificar o efeito daquele fármaco. Até para, dentre os fármacos indicados para reposicionamento, ver aqueles que seriam mais interessantes do que outros. Então, eu lembro de um artigo, acho que fui eu mesmo que apresentei, ou não sei se era a Karine, que falava de IC50 e tal. E aí, o que é IC50? Que era um parâmetro que era apresentado pelos autores. Então, primeiro a gente teve que entender o que era o IC50 para a gente, agora eu entendi a comparação que ele está fazendo entre essas substâncias. Tá? Bom, então, de modo simplista, a gente pode dizer que nessa relação de mão dupla entre corpo e fármaco, a gente tem a farmacocinética se detendo em estudar
as ações do corpo sobre o fármaco, enquanto a farmacodinâmica se detém em estudar as ações do fármaco sobre o corpo. Mas poderíamos pensar o que nesse momento, né? Poxa, quando eu uso um medicamento contendo um fármaco, eu quero ver o efeito do fármaco no meu corpo. Então, por consequência, a farmacodinâmica é importante, a farmacocinética não, porque me interessa ver a ação do corpo sobre o fármaco. Por que tanto a farmacocinética quanto a farmacodinâmica são importantes na prescrição racional de medicamentos? Porque, de fato, a farmacodinâmica é que vai se deter em estudar o mecanismo de ação do fármaco e todos os desdobramentos do seu uso. Porém, qual vai ser a dose que eu vou administrar do medicamento contendo fármaco? Para poder ver o efeito desse fármaco o mais rápido possível, se for necessário, ou, né, por um tempo prolongado, como é que eu vou estabelecer a posologia? Então, em vez de ficar numa tentativa e erro, né, que para alguns fármacos pode representar a morte do paciente, eu preciso saber o que é importante ser considerado para eu estabelecer uma posologia adequada. E quem me fornece esse conhecimento é a farmacocinética. Então, quando a gente fala que a farmacocinética estuda as ações do corpo sobre o fármaco, é porque a farmacocinética é que estuda os processos que o fármaco sofre no organismo e que vão modular a sua concentração plasmática. E eu não sei se vocês já viram, né, a seguinte máxima, que a diferença entre fármaco e veneno é uma questão de dose. Então, didaticamente, a gente estuda os princípios de farmacocinética separado do estudo dos princípios de farmacodinâmica. Mas, para poder realmente utilizar o conhecimento da farmacologia, a gente precisa integrar o conhecimento da farmacocinética com o conhecimento da farmacodinâmica. E a gente pode dizer que a janela terapêutica faz essa integração entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. E aí o ponto é, né, o que é janela terapêutica? Aqui a gente tem alguns gráficos, né, um gráfico clássico de farmacocinética que relaciona a concentração plasmática e tempo. E um outro gráfico, né, que relaciona agora o efeito em função do tempo. E a gente pode visualizar a janela terapêutica em ambos os gráficos, né? Embora aqui a gente esteja falando deles em separado. Mas, considerando essa pista, né? O que vocês diriam nesse momento, quem já estudou a farmacologia, que é janela terapêutica? O que abrange o conceito de janela terapêutica? Os efeitos farmacológicos desejados. Mais ou menos, precisamos melhorar esse conceito, né? Então, a gente pode dizer que a janela terapêutica é uma faixa de concentração plasmática? É. É uma faixa de concentração plasmática que a gente vê o efeito dito terapêutico, que é aquele efeito de qualidade que a gente está buscando, né? Para controlar a doença que motivou o fármaco, na quantidade que a gente precisa. Então, a gente tem uma relação quantitativa, né? Não é só a qualidade do efeito que eu busco, é na intensidade que eu preciso. Se a concentração plasmática do fármaco ficar abaixo da janela terapêutica, eu não vejo o efeito da qualidade que eu estou buscando? Eu vejo, mas eu não vejo na intensidade que eu preciso. E se eu utilizar uma dose muito alta que exceda o limite superior da janela terapêutica, o que vai predominar desse fármaco não vai ser o efeito terapêutico, e sim o seu efeito tóxico, que pode matar o paciente. Mas eu fiz um ajuste na resposta da Sara porque efeito indesejado pode ser observado mesmo trabalhando uma faixa terapêutica. E aí cabe a gente diferenciar o que é um efeito tóxico, o que é um efeito indesejado, o que é um efeito adverso, o que é um efeito colateral. Então, talvez o principal nesse momento seja a gente diferenciar efeito tóxico de efeito colateral, que são efeitos que, a partir de todo o estudo que a gente vai discutir, né, durante o desenvolvimento de medicamentos, são efeitos que a gente procura dissociar em função da dose
e da concentração plasmática. Tá? Então, para você ter um medicamento contendo um fármaco na drogaria, os estudos devem mostrar que houve essa dissociação, né, entre efeito tóxico e efeito terapêutico. Mas o efeito colateral, ele vai cursar com o efeito terapêutico, porque tem a ver com a farmacodinâmica desse fármaco. Então, o problema relacionado a medicamento que você não tem que esperar, tá? Agora, se esse efeito colateral vai ser terrível, né, ou não, melhor tolerado ou não, é uma outra questão que também depende do mecanismo de ação desse fármaco, tá? Bom, então, vimos essa integração entre farmacocinética e farmacodinâmica através da janela terapêutica. É importante a gente tentar compreender o que são esses processos farmacocinéticos que, então, modulam a concentração plasmática do fármaco no organismo. Então, a relevância do conhecimento da farmacocinética, como a gente já pontuou, né? Parte do pressuposto que todos os efeitos benéficos dos fármacos ocorrem em faixas específicas de concentração. E aqui a gente tem um gráfico clássico de farmacocinética, portanto, que relaciona a concentração plasmática e tempo, e que ilustra a janela terapêutica que a gente definiu agora há pouco. Então, a gente tem essas duas linhas pontilhadas, paralelas ao eixo de Y, onde esse limite inferior abrange a concentração mínima eficaz, esse limite superior a concentração mínima tóxica. Então, o objetivo na hora de estabelecer o esquema terapêutico é trabalhar com concentrações plasmáticas dentro desse limite. E a gente pode iniciar um tratamento com uma dose de ataque ou não, a depender da necessidade, e manter o tratamento através de doses de manutenção. A questão é como que a gente vai estabelecer essa dose de ataque, essa dose de manutenção. Qual vai ser o nosso guia, né? E aí, quando a gente for estabelecer essas doses, será que é de interesse a gente focar nos extremos da janela terapêutica ou será mais estratégico focar nessa região do meio, né? Nessa porção central da janela terapêutica? Então, dependendo da maneira que a gente introduz os medicamentos, a gente pode ter oscilação na concentração plasmática do fármaco. Sem dúvida, é mais seguro a gente não ter oscilação, mas tem como a gente associar comodidade e segurança. Porque para a gente não ter oscilação, a gente precisaria introduzir os fármacos na forma de infusão contínua. Isso é viável em todas as condições? Não. Então, a gente precisa ver, né, como que a gente pode fazer essa associação entre comodidade e segurança. Então, não há, na verdade, necessariamente o mal em você ter oscilação na concentração plasmática, contanto que essa oscilação caia dentro de limites da janela terapêutica. Porque se eu planejar mal a minha dose, eu ficar numa tentativa e erro, e a concentração plasmática ficar aqui abaixo da janela terapêutica, eu vou ter o chamado efeito subterapêutico, que a gente já caracterizou, que é um efeito com a qualidade que a gente busca, mas não na intensidade que a gente precisa. Não vai controlar a doença que motivou o uso do medicamento contendo fármaco. E se for um antibacteriano, ainda pode propiciar o aparecimento de resistência, né? Em contrapartida, também, como a gente já comentou, se eu trabalhar concentrações plasmáticas acima do limite superior, o que vai predominar vai ser o efeito tóxico, né? Que pode levar o indivíduo à morte. Mas o efeito colateral, que é diferente do conceito de efeito tóxico, pode cursar aqui com efeito terapêutico, tá? Bom, então a gente já comentou que o esquema terapêutico racional pode contemplar determinação de dose de ataque ou dose de manutenção. E para a gente chegar, né, a determinadas doses, tem muita água para rolar por debaixo da ponte. E a gente tem que ver como que propriedades físico-químicas dos fármacos e fatores fisiológicos dos pacientes podem afetar toda essa dinâmica, né? Então, essa figura é só para a gente reforçar que a janela terapêutica faz essa interseção entre a farmacocinética, aqui identificada como PK, e a farmacodinâmica, aqui, né, definida como PD. E aí, de repente, vocês vão entender melhor quando em alguns artigos aparecer lá, relação PK-PD. A janela terapêutica nada mais é do que
a relação PK/PD, né? Você faz essa relação entre concentração plasmática e o efeito. Bom, qual a relevância do conhecimento da farmacodinâmica, que a gente já situou o que estuda, mas que a gente vai discutir melhor na semana que vem, né? Então, a farmacodinâmica é o segmento da farmacologia que estuda as ações do fármaco no organismo e todos os desdobramentos do uso do fármaco. E aí, a premissa fundamental da farmacodinâmica é que o fármaco, para determinar o seu efeito, ele precisa interagir com um alvo. Então, a gente tem essa ilustração, né, realmente de uma brincadeira ali de dardo, né, para tentar fazer essa analogia. E o dardo seria justamente quem? O nosso fármaco, né? Mas será que alvo e receptor farmacológico é a mesma coisa? Será que um antiácido ele determina a sua ação ligando-se num alvo farmacológico ou num receptor farmacológico? Qual o conceito de receptor farmacológico? Então, hoje, bem ou mal, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou tentar falar somente o necessário para que realmente sejam um dos focos da nossa reunião na próxima semana. E aí, um racional que é interessante para a gente utilizar, né, na hora de fazer essa interface entre o básico e o clínico, é esse que está sendo mostrado aqui no slide, né? Onde, para a gente chegar lá no uso clínico, discutir sobre as contraindicações e, em alguma medida, sobre a adesão do paciente à farmacoterapia, tudo isso começa a partir da discussão do mecanismo de ação do fármaco, que depende da interação do mesmo com o seu receptor farmacológico. Então, dependendo de onde esse receptor está, como é que é a interação desse fármaco com o receptor, se ele é um agonista, se ele é um antagonista, se ele se liga numa enzima, se ele ativa, né, se ele reprime a atividade dessa enzima. Então, a depender disso, a gente vai ter uma série de efeitos farmacológicos, que, grosso modo, se ocorridos mediante a interação do fármaco com o receptor no tecido-alvo, vão ser os efeitos que a gente está buscando e que a gente chama de efeito desejado. Tá? Mas, se o fármaco interagir com o receptor num tecido não alvo, os efeitos produzidos poderão ser denominados como efeitos colaterais. Agora, provocação para a próxima aula, né? Será que esses efeitos colaterais, a depender da sua qualidade, podem ser úteis quando a gente for falar de reposicionamento de fármaco? Então, a gente vai ver várias estratégias de reposicionamento, onde uma delas é baseada justamente na questão dos efeitos colaterais. Tá? Bom, agora, a partir da interação do fármaco com o receptor no tecido-alvo, a promoção dos efeitos desejados guiam os usos clínicos. Já a interação do fármaco com o receptor em tecidos não alvo, determinando efeitos colaterais, podem explicar várias contraindicações àquele fármaco, né? Então, um paciente que faça uso de um antihipertensivo, obviamente, porque é hipertenso, e esse antihipertensivo, por conta do seu mecanismo de ação, determina taquicardia reflexa. Será que esse antihipertensivo é interessante para um paciente que tem hipertensão e tenha taquicardia, que tenha angina? Ou será que seria melhor, né, ver outro antihipertensivo que não determinasse esse efeito colateral? Então, a gente pode discutir a partir dos efeitos colaterais as contraindicações e também a adesão do paciente à terapia, porque a gente já comentou que se o perfil de efeito colateral for pouco tolerável, a adesão do paciente à terapia pode diminuir, né? Bom, falando melhor sobre os princípios de farmacocinética, né? Qual o conhecimento básico da farmacocinética que é interessante a gente ter? Então, quais os processos farmacocinéticos que a gente já apontou, né? Absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, mas também o que eles abrangem efetivamente, né? Uma vez que a gente sabe o que eles abrangem, quais são os fatores que modulam esses processos farmacocinéticos?
como esses fatores impactam na concentração plasmática do fármaco e vão levar à necessidade do ajuste do esquema terapêutico. A tese do Felipe agora foca na farmacocinética, né, na farmacodinâmica clínica, melhor dizendo, né, em estudo de farmacologia clínica, mas que a gente está buscando ver principalmente o quê? Efeito. Mas todo o mestrado dele foi também na área de farmacologia clínica, mas no âmbito da farmacocinética, né? Então, vendo o uso de digoxina, que é uma substância que tem uma janela terapêutica estreita, então a concentração mínima eficaz e a mínima tóxica são muito próximas. Então, isso requer, né, mais cuidado na determinação do esquema terapêutico. E se a digoxina tem várias interações medicamentosas possíveis, né? Tanto medicamento-alimento como medicamento com medicamento, importante ver, né? Em que situações que ajustar o esquema terapêutico com a digoxina é interessante. Então, a gente publicou uns 3 artigos científicos associados a esse tema, né? Que eu nunca compartilhei com vocês, mas a gente pode compartilhar, porque eu acho que, dado a aula de hoje, pode ser interessante vocês verem, né? Inclusive, produções anteriores do nosso grupo. Tá? Bom, aqui a gente tem uma ilustração que nos permite pontuar, de modo geral, esses processos farmacocinéticos. Então, se a gente quer ver o efeito do fármaco presente no medicamento, a primeira medida, obviamente, é o quê? Administrar o medicamento contendo o fármaco. Então, essa fase de administração faz parte da chamada fase farmacêutica. A gente já fez a devida distinção entre medicamento e fármaco. Então, a gente já comentou também que é preciso que o fármaco seja liberado a partir do medicamento. E essa liberação também faz parte da chamada fase farmacêutica. Será que a forma farmacêutica vai interferir nessa cinética de liberação do fármaco a partir do medicamento? Vai, né? Então, o fármaco está pronto para ser absorvido uma vez que ele esteja em solução. Todos os fármacos são comercializados em solução? Não. Então, se for uma administração por via intravenosa, não tem jeito, tem que ser a solução de um fármaco, né? Mas a gente tem vias de administração que são menos restritivas, que permitem outras formas farmacêuticas. Então, a via oral é mais permissiva nesse sentido. Eu posso uma forma farmacêutica sólida, uma forma farmacêutica líquida. E quando a gente fala de forma farmacêutica líquida, pode ser uma solução, uma suspensão. Quando a gente fala de forma farmacêutica sólida, pode ser um comprimido com ou sem revestimento, pode ser drágia, pode ser cápsula. Então, tudo isso vai interferir em quanto tempo vai levar para o fármaco estar disponível para ser absorvido. Então, quando a gente for falar dos fatores que interferem no processo de absorção, a gente passa também para essa questão da forma farmacêutica, tá? Fala, Natan. Se a gente fizer o posicionamento de um fármaco, a forma farmacêutica dele pode mudar? Então, essa é uma pergunta interessante e que a gente vai discutir um pouco mais na próxima semana. Então, quando a gente fala de reposicionamento de fármaco, é aquela questão de você ver uma outra utilidade para aquela molécula. E aí se fala muito da vantagem ser o quê? Economizar tempo, economizar dinheiro, né? E essa economia, ela vai ser mais gritante de que forma? Se eu puder pegar a forma farmacêutica que está disponível no mercado para uma condição e aplicar para outra. Mas será que sempre vai se estabelecer dessa forma? Algumas vezes sim, outras vezes não, né? A gente tem um exemplo da finasterida, por exemplo, que a dose é diferente para hiperplasia prostática benigna e para alopécia. Então, não é simplesmente pegar um medicamento ali e transpor, né? Então, pode abranger a mesma forma farmacêutica, a dose ou não, mas sem dúvida a gente ganha muito mais tempo se for exatamente o mesmo medicamento, né? E aí, cabe a gente discutir na ocasião até o que aconteceu lá na época da Covid com ivermectina, com cloroquina e tal, porque se falou muito da ivermectina como uma substância segura há 40 anos no mercado e tal, mas o esquema posológico da ivermectina para o tratamento de parasitas seria o mesmo necessário para tratar a Covid? Não era isso que estava sendo disseminado, né? Porque os estudos in vitro apontavam uma concentração que para você, né, chegar no organismo humano teria que partir de uma dose
muito maior. E eu já vi vídeos, né, de médicos, ditos médicos, que falam, não, você toma tantos comprimidos por dia, vai aumentando, né, ao longo do tempo, enquanto a Covid estiver por aí, você toma mais e mais. Então, será que toda a segurança que foi atestada com a ivermectina na dose que ela era efetivamente utilizada seria a mesma nesse outro esquema posológico? Então, acho que uma das coisas que a pandemia revelou é essa falta de preparo dos profissionais de saúde, né? Não só médicos, mas também vimos farmacêuticos falando muita besteira, né? Enfermeiro, e quem não viu a cloroquina, o comprimido sendo lá macerado na unidade de terapia intensiva, sendo dado por via inalatória para o indivíduo. Então, assim, é tanto erro ali, antes de chegar na própria cloroquina, que fica até difícil, né? E tem a ver não só com a farmacodinâmica, que seria o efeito da cloroquina efetivamente na Covid, mas também a maneira com que aquela forma farmacêutica está sendo introduzida. Será que foi uma forma, né, de apresentar a substância adequada para aquela via de administração? Então, não existe a melhor via de administração, indubitavelmente. Cada uma tem seus prós e contras, e cabe conhecer para ver, diante de tal situação, qual é a mais adequada. Assim como não existe, né, a forma farmacêutica perfeita. Eu brinco sempre na graduação, a solução nem sempre é a solução. Porque nem sempre você quer ver um efeito imediato e que passa rapidamente. Às vezes você quer ver um efeito mais sustentado. E não necessariamente que comece de modo imediato. Então, a gente tem todo esse conhecimento para a gente utilizar em benefício dos nossos pacientes. Tá? Bom, então, forma farmacêutica, interferindo aqui na fase farmacêutica, que vai impactar, obviamente, também a fase farmacocinética. Tá? Mas uma vez que o fármaco seja liberado a partir do medicamento, então ele pode chegar à circulação sistêmica num processo denominado de absorção. Então, o local de partida é o sítio anatômico de administração e a chegada, nesse caso, é o sangue, o compartimento central, né? E a questão é, toda vez que eu uso um medicamento contendo um fármaco, eu quero que esse fármaco seja absorvido? Então, em 100% dos casos, eu quero que o fármaco seja absorvido? Nem sempre. Às vezes, eu estou usando um fármaco e eu quero seu efeito local. Quanto menos absorvido ele for, melhor. Então, um anestésico local, por exemplo. Quanto menos absorvido ele for, menos efeitos colaterais ele vai apresentar, né? Quanto menos absorvido ele for, maior vai ser a duração da anestesia. Então, é importante eu saber não só o que compreende o processo de absorção, mas o que modula para quê? Para uma situação que eu quero que haja absorção considerável, eu trabalho com condições que favoreçam a absorção. Em outras situações, onde eu não quero que seja tenha absorção em grande medida, eu vou trabalhar com uma condição que vai desfavorecer esse processo. Tá? Então, o que modula o processo de absorção para eu poder mexer com isso, né? Agora, nem todo fármaco, quando chega à circulação sistêmica, vai determinar o seu efeito farmacológico. Se eu estiver falando de anticoagulante, antiplaquetário, fibrinolítico, pode até ser, né? Mas existem várias outras classes farmacológicas. Então, para a maioria dos fármacos determinarem os efeitos que a gente busca, eles precisam sofrer um segundo processo farmacocinético, que é denominado de distribuição. Então, o processo de distribuição abrange a passagem do fármaco do sangue para os tecidos, não somente o tecido-alvo. Desejadamente, o tecido-alvo. Então, quando eu estiver desenvolvendo novos medicamentos, obviamente, em alguma etapa do meu estudo, eu preciso ter certeza que o meu fármaco chega onde eu quero que ele chegue. Porque não é só porque imaginei que seria interessante ele chegar lá, ele de fato vai chegar, né? Então, o que interfere nesse processo de distribuição? Tanto inerente ao fármaco como inerente ao indivíduo, né? E o fármaco não vai ficar no organismo a vida inteira. O processo de eliminação é o processo, então, onde o fármaco sai do organismo para o meio externo, né? Processo de eliminação ou de excreção. Esse processo pode acontecer mais rapidamente ou mais tardiamente, a depender do fármaco. E a depender também do indivíduo.
Se eu tenho uma via de eliminação renal como uma via importantíssima para a eliminação da maioria dos fármacos, será que não é necessário corrigir dose em função de insuficiência renal? Será que a insuficiência hepática também pode interferir na eliminação do fármaco? Né? Como que a atividade hepática pode interferir nesse processo? Então, quando a gente fala de fígado, né, a gente fala da contribuição para o processo de eliminação, mas o fígado está mais associado ao processo de biotransformação. E aí, o que seria esse processo de biotransformação? Será que o fígado também é o único local onde esse processo farmacocinético ele ocorre? Então, existem vários sítios de biotransformação. A gente pode ter biotransformação no plasma, por exemplo. Tá? Então, existem vários sítios de biotransformação. Mas, sem dúvida, no que tange a detoxificação por xenobióticos, o fígado tem papel importante. Tá? Então, por isso que ele contribui para a depuração de muitos fármacos, porque muitos fármacos são eliminados na sua forma de metabólico, não na sua forma original, tá? E dependendo da via de administração, eu posso ter esse processo de biotransformação acontecendo em nível pré-sistêmico. Então, independente da via, se o fármaco chegar através do sangue do fígado, ele pode sofrer biotransformação ou não, a depender da estrutura química dele. Mas se eu estiver introduzindo o fármaco por via enteral, via retal ou via oral, alguns fármacos podem sofrer biotransformação antes mesmo de terem chegado à circulação sistêmica. É uma questão anatômica, né? Então, eu posso ter essa biotransformação pré-sistêmica acontecendo por ação de enzimas hepáticas ou ainda por ação de enzimas bacterianas que estão ali colonizando o intestino normalmente, tá? E aí, qual o impacto disso na hora de determinar um esquema terapêutico? Porque aí não só a gente tem que saber o que abrange cada processo desse, né? Então, a biotransformação é o processo onde, dentro do organismo, o fármaco é convertido através da ação de enzimas numa outra identidade química chamada metabólica. Então, não é só saber, né, o que abrange cada processo desse. Uma vez que esse processo aconteça, como que ele vai impactar no esquema terapêutico? Então, depois de apresentar o que cada processo abrange, como cada processo é modulado, também cabe a gente ver como cada processo pode ser estimado. Então, como todo esse blá, 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 ele pode ser convertido em números. Porque quando a gente pega uma prescrição, a gente não pega lá, né? Então, esse fármaco, ele é amplamente distribuído, ele, né, é absorvido facilmente pelo trato gastrointestinal. Não é assim que a gente pega, né? Então, tem lá a dose, se é uso interno, se é uso externo, se é uma dose única, se é uma dose repetida, se é uma dose repetida de quanto em quanto tempo, né? Então, são várias informações objetivas que advêm de todo esse blá, blá, blá que a gente está tendo aqui, tá? E aí, a questão é como fazer essa ponte entre a teoria e a prática, tá? Bom, então a gente já definiu cada processo farmacocinético desse, né? E já comentou que, de modo geral, cada processo desse depende das propriedades físico-químicas dos fármacos e de fatores fisiológicos dos indivíduos. Então, eu costumo comparar a estrutura química do fármaco à nossa impressão digital. Então, a estrutura química do fármaco vai determinar suas propriedades físico-químicas e farmacológicas, tanto farmacocinéticas quanto farmacodinâmicas. Então, muita gente acha a farmacologia difícil, por quê? Porque para eu entender farmacologia de fato, eu preciso lembrar um pouquinho de química. Um pouquinho, pelo menos, né? A gente não está falando de ser um químico medicinal, mas entender um pouquinho de química e a relevância da estrutura química para o perfil do fármaco, né? E aí, para a farmacologia fazer sentido, também faz parte a gente saber um pouquinho de fisiologia, de fisiopatologia. Por quê? O fármaco, de modo geral, é utilizado no indivíduo que está doente. Então, qual é a diferença entre o organismo saudável e o organismo doente? E aquele organismo doente, ele está doente pelo quê?
porque eu vou intervir em algo que esteja alterado, né? De modo geral, eu não vou intervir em algo que esteja operando normalmente. Então, fazendo um paralelo com o que a gente estuda dentro da área da reposição de fármacos, por isso que a gente tem toda uma primeira fase, né, que está associada ao quê? A coleta de dados ômicos que vão permitir uma modelagem da fisiopatologia da COVID. As complicações cardíacas, renais e pulmonares da COVID, para a gente ver, tá, uma vez que eu tenha esse modelo fisiopatológico, quais são, né, os alvos chaves a serem modulados para que aquelas complicações elas não se manifestem, ou se manifestem, elas sejam controladas, né? Então, a farmacologia, de fato, ela precisa de todo esse arcabouço da química, da fisiologia, da patologia, tá? E quando a gente fala de fatores fisiológicos dos indivíduos, a gente tem que pensar que são fatores que podem ser impactados por outros fármacos. Então, cabe discutir interação medicamentosa? É um assunto vastíssimo, né? Interações medicamentosas que podem ser de natureza farmacocinética ou de natureza farmacodinâmica também, né? E fatores fisiológicos que, além de poderem ser modulados por outros fármacos, também podem ser modulados pelo estado de saúde do paciente. Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, entre outros, tá? Bom, a gente pode dizer que o fluxo sanguíneo é um fator fisiológico que interfere nos 4 processos farmacocinéticos, né? E a gente vai discutir os mecanismos moleculares de transferência de fármacos entre compartimentos, mas, de modo geral, o que é mais presente? A gente tem uma difusão passiva, né? De moléculas do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Então, quando a gente faz a administração de um medicamento contendo um fármaco, lá no sítio de absorção, a gente vai ter mais fármaco do que no sangue. Então, o sangue que estiver perfundindo esse sítio, né, que vai estar menos concentrado em fármaco, eu vou ter uma transferência aí de fármaco de um compartimento para o outro. Quanto maior for o fluxo sanguíneo, maior a velocidade desse processo de absorção. Então, tem uma relação diretamente proporcional. Por isso que a gente vê muito também a associação de anestésico local com vasoconstritor. Porque o vasoconstritor vai limitar o fluxo sanguíneo e, com isso, vai limitar o processo de absorção. Já que a gente comentou que, no caso anestésico local, eu quero que o fármaco permaneça aí onde ele foi administrado para a anestesia durar mais e eu ter menos efeito colateral, né? Então, eu vou ter, no caso da distribuição, né, a velocidade de distribuição muito a depender do fluxo sanguíneo para os diferentes tecidos. E a gente pode dizer, no primeiro momento, que a distribuição ela tem que ser mais rápida para tecidos nobres, onde o fluxo sanguíneo é maior. A questão é, será que o fármaco ele consegue, de fato, ser distribuído para todos os tecidos nobres? Vai depender também da permeabilidade vascular. Então, a gente tem vários fatores e o que vai acontecer no final vai depender de um balanço de todos esses fatores. Então, a gente ainda não chegou na permeabilidade capilar, né? Mas, nesse momento, a gente está dizendo que os tecidos nobres seriam mais privilegiados nesse sentido, né? A velocidade de distribuição seria mais rápida porque o fluxo sanguíneo é maior, né? Bom, é o sangue também que vai levar o fármaco para órgãos como o fígado, associados muito à biotransformação. Então, se eu tiver, né, uma insuficiência cardíaca que vai limitar o débito cardíaco e a perfusão dos tecidos, eu posso impactar na taxa de biotransformação e, consequentemente, também de eliminação desses fármacos. Assim como, né, se a gente fala da eliminação renal, diminuir a taxa de filtração glomerular através da diminuição da taxa da perfusão renal também vai comprometer esse processo de eliminação, né? Então, não só doenças como insuficiência cardíaca, né? Mas na insuficiência renal a gente tem um comprometimento da filtração glomerular. E a gente vê muitos protocolos de correção de esquema terapêutico baseado no chamado clearance da creatinina, né? E que dá essa dimensão da taxa de filtração glomerular, tá? Bom, a gente estava comentando sobre a passagem, né, por barreiras biológicas
Então, aqui a gente vê o que seria uma barreira biológica, né? A gente está falando de barreiras biológicas constituídas por células delimitadas por uma bicamada lipídica. Eu posso ter espaços entre essas células ou não, o que não acontece, por exemplo, na barreira hematoencefálica, onde a gente tem junções de oclusão, né? Ou, além de eu ter espaço entre essas células, eu posso também ter poros aquosos nessas membranas plasmáticas. Então, eu posso ter barreiras mais permeáveis e mais restritivas para os fármacos, tá? Bom, quando a gente fala de difusão passiva, né, a gente está falando desse processo que não envolve uma proteína transportadora, que não envolve gás de energia e que é motivado basicamente pela diferença de concentração do soluto entre os compartimentos, né? Agora, será que fármacos hidrossolúveis conseguem passar qualquer barreira biológica? Eu preciso ter uma compatibilidade, né, do fármaco com a bicamada lipídica que constitui a membrana plasmática. Então, eu consigo ter difusão passiva de fármacos hidrossolúveis se eu tiver um poro aquoso ou um espaço entre uma célula e outra. Mas mesmo que haja esse poro aquoso e haja esse espaço entre uma célula e outra, eu vou ter a limitação do tamanho também, né? Se for uma molécula muito grande, e quando a gente fala do processo de distribuição, por exemplo, se tiver associada à proteína plasmática, eu não vou conseguir que essa molécula passe de um compartimento para o outro através de um poro aquoso, através do espaço entre as células, tá? Bom, agora uma substância lipossolúvel, ela não fica dependente desses espaços, desses poros. Ela consegue simplesmente atravessar a bicamada lipídica. Mas o ponto aí é, então é melhor a substância ser hidro ou lipossolúvel? Então, geralmente a gente trabalha com o conceito de coeficiente de partição lipídio-água, que vai permitir que a gente preveja, né, a maior facilidade ou não da substância passar barreiras biológicas, mas também, né, se para ficar no ambiente aquoso como do plasma, ela vai ficar, em sua maioria, ligada ou não a proteínas plasmáticas, tá? Então, não é algo necessariamente bom ou ruim, é mais uma coisa que a gente precisa saber como é que a gente vai lidar, tá? Então, pode até ser que um perfil seja mais interessante para uma situação do que para outra, mas, grosso modo, a gente pode falar isso é melhor do que aquilo, tá? Sem dúvida, se a gente estiver falando de um fármaco cujo efeito desejado é em nível de sistema nervoso central, é importante que o fármaco consiga chegar no sistema nervoso central, que é protegido pela barreira hematoencefálica. E isso vai ser mais fácil com fármacos que sejam lipossolúveis, tá? Isso também significa que uma substância hidrossolúvel nunca vai chegar no sistema nervoso central? Não significa, né? Porque senão o nosso cérebro não conseguiria utilizar a glicose como combustível. Agora, moléculas hidrossolúveis, para terem ação no sistema nervoso central, de modo geral, precisam chegar lá através de proteínas transportadoras. Então, eu posso ter, em alternativa à difusão passiva, a difusão facilitada ou transporte ativo, onde ambas dependem de uma proteína transportadora. Na difusão facilitada, sem gasto de energia, e no transporte ativo, com gasto de energia. Mas qual seria a principal diferença, né, entre transportes mediados ou não por proteínas transportadoras? A questão do transporte ser ou não passível de saturação, ser ou não passível de competição. Se eu estou falando de um processo que envolve um número finito de sítios de ligação, obviamente, eu vou estar falando de um processo que é passível de saturação. Porque eu posso ter mais moléculas a serem transportadas, por exemplo, do que proteínas capazes de fazer esse transporte. Então, isso pode ser importante para o processo de absorção, pode ser importante para o processo de distribuição, pode ser importante para o processo de eliminação. E aí eu não sei se alguém já ouviu falar, né, de múltipla resistência a drogas associadas, por exemplo, à glicoproteína P. A glicoproteína P, na verdade, ela é uma proteína de efluxo, né? E aí, no caso, né, a gente tem glicoproteína P, né, na borda e escova do epitélio intestinal, por exemplo.
E o transporte mediado pela glicoproteína P pode diminuir a biodisponibilidade de alguns fármacos administrados por via oral, porque ela pode ser justamente capaz de pegar o fármaco que está lá no sangue e colocar novamente no lume do intestino. Então é importante a gente ver que em algumas situações a gente tem proteínas transportadoras, né? Fazendo esse movimento de moléculas de um compartimento para o outro. E aí, esse processo que não é somente passível de saturação, mas também de competição. Porque será que a glicoproteína P só tem a digoxina como substrato? Ou podemos ter omeprazol também como substrato da glicoproteína P? E se eu associar a digoxina com omeprazol, o que vai acontecer? Né? Será que a biodisponibilidade da digoxina vai ser maior do que se eu administrasse a digoxina sozinho? Então, é importante pensar, né, nas diferenças entre esses mecanismos de transporte e como isso pode impactar, inclusive, numa associação terapêutica. Tá? Bom, já falamos da barreira hematoencefálica, né? E uma outra barreira que é importante da gente mencionar, mesmo que pontualmente, é a barreira placentária. Porque será que a barreira placentária ela é tão protetora quanto a barreira hematoencefálica? Não é, né? A gente tem a troca entre mãe e feto, então o que é administrado na mãe pode chegar à circulação fetal. E algumas substâncias podem não somente chegar à circulação fetal, como ficarem aprisionadas na circulação fetal. Então, obviamente, não é todo fármaco que pode ser administrado em gestantes. Então, a mulher grávida, muitas vezes, ela tem que, né, se ela tem uma doença crônica, por vezes ela tem que trocar a terapia. Ou então, o médico, né, discute muito com ela realmente a questão da gestação e algo um tantinho polêmico, né? Agora, será que no desenvolvimento de medicamentos, que a gente vai falar mais adiante, a gente já tem, com certeza, medicamentos sendo liberados para comercialização, que podem ser usados em gestantes sem menor preocupação? Para isso acontecer, a gente precisaria ter testado as substâncias em gestantes. E nos estudos pré-clínicos, a gente pode até pensar de mutagenicidade, alguma coisa que dê uma ideia, mas para a gente poder dar 100% de certeza, a gente teria que testar em gestantes. E eticamente, né, isso aí não é adequado. Então, a gente vai ter estratificação de nível de segurança em gestantes e somente na fase de vigilância, pós-comercialização, e que, de repente, a gente tem um conjunto de dados que vai poder dizer se uma determinada substância, de fato, pode ser usada em gestantes com tranquilidade ou não. Tá? Bom, a ligação de fármacos a proteínas plasmáticas também é algo relevante a ser discutido. Né? Então, aqui a gente está vendo a estrutura quaternária de uma proteína plasmática, que até naquele videozinho que eu passei para vocês, né? O que é estrutura primária, o que é quaternária, o que é terciária. E aí, na aula que vem, a gente vai rever um pouquinho isso, né? Porque a gente vai falar do dogma central lá da biologia molecular. Mas a gente consegue ver aqui que o tamanho do fármaco em comparação ao tamanho da proteína plasmática, ele é muito pequenininho. Então, vocês acham que a ligação de fármacos a proteínas plasmáticas favorece ou desfavorece a sua passagem por barreiras biológicas? Desfavorece, né? Então, a gente tem a ligação a proteínas plasmáticas impactando no processo de biotransformação, de distribuição e de eliminação. Por que não impacta no processo de absorção? Porque no processo de absorção, o fármaco está saindo de onde ele foi administrado e está chegando no sangue. Então, ele ainda não encontrou proteína plasmática para ser absorvido. Ele só vai encontrar a proteína plasmática quando ele chegar no sangue. Então, vai impactar na chegada dele nos tecidos ou ainda na chegada dele no lúmen do túbulo renal ou no lúmen do túbulo intestinal, por exemplo. Tá? Então, a ligação de fármacos a proteínas plasmáticas não inviabiliza a sua passagem por barreiras biológicas, né? Mas, sem dúvida, pode retardar os processos, né, que são dependentes dessa ligação. Então, a gente tem, de modo geral, uma ligação reversível e temos um equilíbrio entre forma conjugada e livre do fármaco, onde a forma livre do fármaco que é transportada, mas à medida que a forma livre é transportada,
eu tenho parte da forma conjugada que vai se transformar numa forma livre. Por isso que eu não tenho esses processos sendo inviabilizados, né? Eles podem ser impactados, mas não vão ser inviabilizados. E é importante a gente pensar que essa ligação do fármaco a proteínas plasmáticas, como a albumina, no caso para fármacos de caráter ácido, né? Ou glicoproteína alfa-amasa para fármacos de caráter básico, vai depender da estrutura química do fármaco, se ele vai ter afinidade ou não por essas proteínas, né? Por esses sítios de ligação, e se essa afinidade vai ser maior ou menor. Então, obviamente, eu estou falando do número finito de sítios de ligação, que faz a ligação a proteínas plasmáticas ser um processo passivo de saturação. E a depender da dose, eu posso acabar tendo, sim, muito fármaco na forma livre, porque eu não vou ter proteína plasmática para ligar tudo, né? Mas um processo também passivo de competição, porque eu vou ter vários fármacos de caráter ácido que podem ter afinidade à albumina, vários fármacos de caráter básico que podem ter afinidade com a proteína alfa-ácida. E se esses fármacos de caráter ácido forem administrados em conjunto, ou esses fármacos de caráter básico forem administrados em conjunto, o que vai acontecer, né? Então, essa interação medicamentosa ela é principalmente relevante para fármacos que têm janela terapêutica estreita, ou seja, concentração mínima eficaz e mínima tóxica muito parecida, né? E o que vai reger essa competição? Quem saberia dizer o que vai reger essa competição? Eu tenho duas substâncias, A e B, que têm afinidade pela albumina. O que vai determinar se eu vou encontrar mais da A ligada ou mais da B ligada? A concentração? A concentração, a quantidade, né? Então, essa competição é regida pela chamada lei de ação das massas, né? Muitos alunos, nesse momento, até falam, pela afinidade. A afinidade é importante? É, né? Mas não há uma boa afinidade que não seja superada por uma grande quantidade do agente competidor. Então, por isso que essas relações de competição, né? Elas são regidas pela chamada lei de ação das massas. Então, se eu tenho dois fármacos que competem pela albumina e que isoladamente vão ter a sua distribuição limitada por essa ligação albumina, quando esses fármacos forem misturados em conjunto, se eu tiver mais do A a ponto dele ocupar mais o sítio de ligação do que o B vai se encontrar nessa condição mais livre do que ele se encontraria se ele tivesse sido administrado sozinho. Então, ele vai conseguir se distribuir mais, causar efeito, e se eu não ajustar a dose, eu posso acabar inadvertidamente tendo um efeito tóxico com esse fármaco B. Tá? Bom, em relação ao processo de eliminação, a gente já comentou da relevância da eliminação renal, né? Onde a gente tem propriedades físico-químicas como lipossolubilidade, ionização, tamanho, afinidade a proteínas plasmáticas influenciando, assim como fatores fisiológicos, né? Além do fluxo sanguíneo renal, a própria função renal. E aqui a gente tem, então, uma ilustração básica de um néfron, que é a unidade funcional do rim, que vai condicionar a urina. Não temos todos os segmentos do néfron detalhado, porque a gente vai discutir hoje não é necessário. O que é importante a gente ver dessa figura, né? Que o sangue chega no néfron através da arteríola aferente e esse sangue pode ser livremente filtrado numa estrutura chamada de glomérulo, que é um conjunto de vasos sanguíneos emaranhados, né? Algumas coisas presentes no sangue vão ser filtradas no glomérulo e vão chegar aqui no lume do tubo renal. Outras não vão conseguir ser filtradas no glomérulo e vão prosseguir pela arteríola eferente, chegando nos capilares peritubulares. Nem tudo que foi filtrado no glomérulo permanece no lume do tubo renal. Algumas substâncias elas podem ser reabsorvidas passivamente, assim como eu posso ter eliminação renal de substâncias que não foram filtradas no glomérulo. Então, eu posso ter troca entre lume e interstício, não só no sentido do lumen para o interstício, mas também do interstício para o lumen, num processo de secreção tubular ativa. Então, a eliminação renal, no final das contas, vai ser o quê? Né?
a soma do que foi filtrado e do que foi secretado, menos o que foi reabsorvido. Tá? Bom, agora, o que pode ser livremente filtrado no glomérulo? Né? Então, moléculas muito grandes não conseguem ser filtradas no glomérulo, nem moléculas ligadas a proteínas plasmáticas. Tá? E aí a secreção tubular ativa de algumas moléculas vai ser importante. E aí o que abrange o processo de secreção tubular ativa? Eu estou falando do movimento de moléculas do interstício para o lúmen por ação de uma proteína transportadora. Então, eu estou falando mais uma vez de um processo que é passível de saturação e que é passível de competição. Tá? Bom, agora, como já dito, nem tudo que é livremente filtrado no glomérulo vai ser eliminado na urina. Algumas coisas podem ser reabsorvidas passivamente. E que tipo de molécula teria capacidade de ser reabsorvida passivamente, sem a dependência de uma proteína transportadora? Uma molécula capaz de atravessar a bicamada lipídica, que constitui a membrana das células que compõem essa barreira biológica. Então, os fármacos lipossolúveis, de modo geral, eles não são eliminados na forma original, porque a sua lipossolubilidade favorece a sua reabsorção. E aí, como é que um fármaco deixa de ser lipossolúvel para poder ser eliminado? O que vocês acham? Então, o fármaco lipossolúvel, para ser eliminado, ele depende de um processo de biotransformação, que a gente já comentou que abrange o quê? A transformação de um fármaco numa outra identidade química que a gente chama de metabólito. E a gente não viu que a estrutura química do fármaco é a impressão digital dele? Então, ao mudar a estrutura química, eu posso ter propriedades físico-químicas diferentes, de modo que o metabólito pode ser menos lipossolúvel que o fármaco original, e posso ter uma alteração também de atividade. Mas, sem dúvida, a gente não pode confundir biotransformação com inativação, porque metabólito inativo é apenas uma das possibilidades. Eu posso ter metabólito tóxico, eu posso ter metabólito ativo. E aí, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do termo profármaco. O que é um profármaco? É uma substância que não tem atividade farmacológica, que, mediante biotransformação, é transformado numa outra identidade química com atividade farmacológica. E a gente tem vários profármacos no mercado por vários motivos. Então, por isso, não devemos confundir nunca biotransformação com inativação. Eu posso ter metabólito ativo, inativo ou tóxico. E o paracetamol é um medicamento, né? É um fármaco, melhor dizendo, né? Presente em muitos medicamentos, como o Tilenol, vendido isento de prescrição, que as pessoas não costumam ter medo de tomar paracetamol, né? E o paracetamol, ele pode causar hepatotoxicidade inclusive fatal. Por quê? Justamente porque é possível, a partir do paracetamol, ter a formação de metabólito tóxico, que vai ser mais produzido em termos de quantidade quanto maior for a dose do paracetamol. Então, em doses terapêuticas, muito pouco se produz desse metabólito tóxico, de modo que ele é conjugado com o glutatión hepático, é eliminado sem o nosso fígado sofrer nenhum dano. Mas quanto mais paracetamol é administrado, mais vai sendo destinado para uma determinada reação que está associada à formação desse metabólito tóxico. Então, mais metabólito tóxico vai ser produzido e pode chegar num ponto onde eu não tenha glutatión suficiente para conjugar esse, né, metabólito tóxico e ele ser eliminado sem causar nenhum malefício. E aí existe uma maneira, assim, de tratar, né, hepatotoxicidade associada ao paracetamol, mas uma intervenção que tem que ser feita o mais precocemente possível para que a lesão hepática seja reversível. Mas só para vocês terem ideia, né, esse efeito hepatotóxico está associado a uma dose de paracetamol diária de 4 gramas. Quanto tem cada comprimido de Tilenol em paracetamol? 750 miligramas. Então, isso significa que os 5 comprimidinhos de paracetamol já pode causar algum estrago.
E se as pessoas colocam as substâncias em caixinhas diferentes e acham que paracetamol, se não fizer bem, mal não vai fazer, é uma pessoa que pode acabar tendo uma consequência aí negativa por um uso de uma sobredose de paracetamol. Tá? Bom, aí falando um pouquinho mais dessa reação de biotransformação, né? Vai depender da afinidade do fármaco com as enzimas associadas à biotransformação e, obviamente, a fatores fisiológicos que estejam associados, por exemplo, à chegada desse fármaco ao sítio de biotransformação. Tá? Então, a gente já comentou como que essa reação pode impactar não somente na estrutura química, na propriedade físico-química dos fármacos, como nas suas propriedades farmacológicas. A gente tem, né, associado a biotransformação, reações chamadas de fase 1 e de fase 2, que o termo pode sugerir que sejam sequenciais, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? A gente tem reações diferentes abrangendo enzimas diferentes, e alguns fármacos podem só sofrer reação de fase 1, outros só de fase 2, alguns de fase 1, de fase 2, sequencial ou não, né? Então, por exemplo, a gente tem os benzodiazepínicos, que de modo geral podem ser usados, né, como ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, compartilhando, né, uma estrutura química fundamental que atribui a ele esses efeitos. Mas como é que eu vou escolher o benzodiazepínico que eu vou usar só para tratar insônia? Vai ser o mesmo que eu vou utilizar para manter o indivíduo que é ansioso sem crise de ansiedade? Será que vai ser o mesmo benzodiazepínico que eu vou usar para fazer um exame rápido como uma endoscopia? Então, a escolha do benzodiazepínico, apesar deles terem o mesmo mecanismo de ação e efeitos de mesma qualidade, vai depender da duração da sua ação. Duração da sua ação que vai depender da sua farmacocinética, inclusive do processo de depuração desse fármaco. Então, o diazepam é um fármaco de ação longa que sofre várias reações de fase 1, né, vários intermediários, alguns como o nordazepam com atividade farmacológica, e só lá no finalzinho da rota metabólica que vai ser convertido num metabólico a partir de uma reação de fase 2 que vai ser eliminado. Já o midazolam passa, né, por uma reação, né, por reações de biotransformação tão intrincadas e é um fármaco de duração ultra curta, sendo mais interessante que o diazepam para endoscopia, por exemplo. Tá? Bom, as reações de fase 1 são reações, de modo geral, que abrangem oxirredução e catalisadas por enzima sorolipase 450. Então, quando a gente vê em algum artigo CYP3A4, CYP2D6, o que isso abrange? Enzimas do sorolipase 450 presente no retículo endoplasmático hepático capaz de biotransformar fármacos. E a CYP3A4 é a isoforma que mais biotransforma fármaco no mercado. 50% dos fármacos são produtos de sofrem reação de biotransformação, melhor dizendo, por CYP3A4. Então, ser substrato de CYP3A4 já traz aí um potencial de interação medicamentosa enorme. Tá? Bom, já as reações de fase 2 são reações aí que abrangem, de modo geral, reações de conjugação, como com glutatión, como sulfato, grupamento acetato. De modo geral, os produtos são moléculas maiores e mais hidrossolúveis. Tá? No caso das reações de fase 1, onde a gente tem a introdução à exposição de grupamento funcional, não necessariamente a gente tem o produto hidrossolúvel. Tá? Bom, e aí, como a gente já comentou, né, a biotransformação que pode impactar não somente no processo de eliminação, como no processo de absorção. Tá? Bom, a gente também já comentou que a forma farmacêutica e a via de administração interferem no processo de absorção, todas têm prós e contras, e a gente vai ter formas farmacêuticas mais apropriadas para cada via. Então, a gente tem aqui um contraponto, né? São várias vias de administração, né? Mas a gente tem um contraponto aqui entre via oral e via intravenosa. Via oral, que a gente já comentou, que permite formas farmacêuticas sólidas ou líquidas, mas requer a colaboração de um paciente. Então, o paciente estiver desacordado, não tem como forçar uma via oral.
E quem tem filho sabe como às vezes é difícil administrar, né? Porque o filho não quer colaborar. E aí a gente pode ter a indústria farmacêutica desenvolvendo uma solução que vai levar a um outro problema, que é você ter uma forma pediátrica, que é gostosinha, gosto de morango, e se você não ficar de olho, a criança quer tomar um medicamento que nem bala, né? Então, tudo tem prós e contras, mas de modo geral é considerado uma via segura e econômica. Superdosagem, muitas vezes, pode ser manejada por uma lavagem gástrica, né? E você também não requer nenhum profissional de saúde, toma aqui um comprimidinho, né? Toda vez que você precisar tomar, né? Mas a absorção é errática, por quê? Porque aonde que é o principal sítio de absorção de um fármaco administrado por via oral? O que pode afetar a chegada do fármaco nesse local? Por via oral, vou ter a trajetória do fármaco igual a trajetória do alimento. Será que no estado alimentado a cinética de absorção vai ser a mesma no estado de jejum? Mas será que é só a presença de alimento que interfere? O próprio pH gástrico pode interferir, né? Então, são várias variáveis que podem levar à absorção errática. Já no caso da via intravenosa, a gente já comentou que ela é limitante, só permite soluções aquosas. Vai. Pode ir, tá? Depois você vê o restinho da gravação, tá? Soluções aquosas, mas sem dúvida é útil em emergências, requer especialistas, né? Porque não é tão seguro quanto a via oral. E aqui a gente tem uma biodisponibilidade 100% associada a um fator de biodisponibilidade igual a 1. Então, a gente pode dizer que o aproveitamento, se não houver nenhum erro de medicação, né, é um aproveitamento total e completo, o que não necessariamente acontece na via oral. Isso significa que nenhuma substância administrada por via oral pode ter uma biodisponibilidade tão grande quanto por via intravenosa? Vai depender, né? Então, varfarina é uma substância que tem uma biodisponibilidade elevada, mas o propranolol já tem uma biodisponibilidade oral mais baixa. Então, isso vai depender, né, de fármaco para fármaco. E por que é importante a gente ter essa consciência? Porque se eu tiver muitas perdas do fármaco ao longo do processo de absorção, uma vez que ele tenha sido absorvido, né, tenha sido administrado por via oral, eu tenho que compensar essas perdas na dose que eu vou estabelecer. Já que seja por via oral ou por via intravenosa, todo fármaco vai ter a sua janela terapêutica para determinar o efeito que é necessário para ele controlar a doença que motivou o uso dele, né? Então, a gente já começou a falar aqui de um parâmetro farmacocinético, que é um guia importante no estabelecimento de esquemas terapêuticos racionais. A biodisponibilidade, então, que vai dar uma estimativa de como foi o processo de absorção, tá? Apesar da gente dizer que a via intravenosa é uma via que bypassa a absorção, é uma via que evita a absorção. Por que a gente fala que a via intravenosa evita a absorção? Porque se a absorção abrange a passagem do fármaco do local onde ele foi administrado para a circulação sistêmica, se na via intravenosa eu já estou administrando direto na circulação sistêmica, eu não tenho transferência entre compartimentos que caracteriza o processo de absorção. Professora, uma pergunta. A própria amilase salivar, ela pode alterar o fármaco ou o fármaco alterar essa parte da amilase salivar? Ou todo esse processo de biotransformação, de fato, ele só ocorre no fígado? Então, para a amilase salivar biotransformar um fármaco, ele precisaria ser um amido, né? Para poder essa enzima reconhecer um ponto daquela estrutura e agir sobre ela. Então, se não for uma estrutura correlata, você não vai ter afinidade entre fármaco e essa enzima, de modo que não vamos ter biotransformação mediada por essa enzima, tá? Agora, eu também não sei se existe algum fármaco capaz de inibir a amilase salivar, mas eu não saber não significa que não exista, tá? Certo. Bom, aqui é só uma ilustração para a gente reforçar o já dito anteriormente sobre metabolismo ou biotransformação pré-sistêmica, mostrando que se o principal sítio de absorção de fármacos administrados por via oral é o intestino, para o fármaco chegar à circulação sistêmica, ele vai entrar em contato, obviamente, com
enzimas bacterianas que estão ali colonizando esse local e também vai passar pelo fígado, podendo estar suscetível a enzimas hepáticas, tá? Bom, outro ponto, né, que interfere na absorção de fármacos por via oral, né, seria o tempo de contato com a superfície aqui do intestino. Então, no caso de diarreia, você tem um trânsito intestinal maior. Você vai ter menor tempo de contato, menos substância vai ser absorvida e você pode ter concentrações plasmáticas inferiores, né, ao nível menor ali da janela terapêutica. Então, por isso que o contraceptivo administrado por via oral, a mulher, se tem uma diarreia profusa durante um determinado tempo, você recomenda um outro mecanismo de proteção, né? Então, o tempo de contato com a superfície absortiva é um outro fator que interfere no processo de absorção. Bem como a área, né? O que faz o intestino ganhar do estômago como principal sítio de absorção de fármacos administrados por via oral? Bom, o estômago é um órgão de função digestiva, não absortiva, né? Ele tem uma barreira biológica mais espessa, porque é protegido, além de tudo, por muco. E no intestino a gente tem, né, vilosidade, microvilosidade, dobra de Kerr, que aumentam muito a área de superfície absortiva. Então, alguns fármacos podem começar a sua absorção em nível de estômago, fármacos de caráter ácido, como o ácido acetilsalicílico, por exemplo, porque o estômago é um ambiente extremamente ácido, mas ainda assim a maior parte vai ser absorvido em nível de intestino. E se isso é fato, logicamente, o tempo de esvaziamento gástrico vai interferir na velocidade de absorção de fármacos administrados por via oral. Quanto mais a gente comer feijoada com rabada, com churrasco, mais tempo, né, a comida e o fármaco vão permanecer no estômago, vai demorar mais tempo para o fármaco chegar no intestino, vai demorar mais tempo para ele ser absorvido. Tá? Bom, então aqui a gente tem meio que um resumão de todos os fatores que impactam aí em cada um desses processos farmacocinéticos, né? E tanto para absorção, como para eliminação, para distribuição, também é muito importante se o fármaco ele for um eletrólito, se ele tiver a capacidade de se ionizar ou não, e se ele se ionizar mais ou menos. A gente não viu que as barreiras biológicas são constituídas de células delimitadas por uma bicamada lipídica? E que para atravessar essa bicamada lipídica é preciso que a molécula tenha uma afinidade com essa estrutura? Então, a gente comentou que atravessa a bicamada lipídica fármacos lipossolúveis. Uma molécula que é capaz de se ionizar, a gente vai ter um equilíbrio entre a forma ionizada e a forma livre. Melhor, a forma ionizada e a forma neutra, sem carga, né? A forma ionizada, ela tem uma camada de hidratação em torno dela, de modo que, o que consegue atravessar a bicamada lipídica? A forma ionizada ou a forma neutra? A forma neutra. Então, assim, se eu tenho um fármaco que é capaz de se ionizar, é mais interessante que ele seja um fármaco que se ionize com mais dificuldade para que essa transferência entre compartimentos seja possível e que eu tenha no compartimento de partida um pH que faça com que a forma neutra seja mais proeminente, tá? Então, é por conta disso que a gente tem fármacos de caráter ácido podendo ter a sua absorção iniciada ainda no estômago, porque eu estou falando de um fármaco de caráter ácido num ambiente ácido, onde, mesmo que ele tenha a capacidade de se ionizar, eu vou ter um predomínio da forma neutra. E é por conta dessa lógica também que alguns eletrólitos podem ter a sua depuração modulada pelo pH urinário. Então, se eu tiver intoxicação por fármacos de caráter ácido, eu posso cogitar alcalinizar a urina. Se eu tiver intoxicação por fármacos de caráter básico, eu posso considerar acidificar a urina. Porque aí, no caso, eu vou ter um predomínio da forma ionizada, que não vai ser reabsorvida e vai ser mais eliminada. Tá? E aí a gente tem vários parâmetros farmacocinéticos além do fator de biodisponibilidade que a gente comentou anteriormente, que vai dar uma estimativa de como cada processo desse ele acontece, né?
Então, fator de biodisponibilidade, dando uma estimativa de quanto o fármaco foi absorvido, o volume de distribuição, de quanto o fármaco foi distribuído, né? O clearance, de quanto o fármaco foi depurado, seja abrangendo uma eliminação na forma original ou na forma de metabólica, né? O tempo de meia-vida, que vai, né, ilustrar quanto tempo que esse fármaco vai levar para ter sua concentração plasmática reduzida à metade. Então, quanto maior for a depuração desse fármaco, mais rápido ele sai do corpo. Então, mais rapidamente a sua concentração plasmática reduz à metade. Então, a gente tem a conexão do clearance com o processo de eliminação e de biotransformação, assim como, consequentemente, o tempo de meia-vida, tá? E aí eu não vou entrar aqui em meandros, né, sobre o tempo de meia-vida de eliminação, de distribuição. No esquema terapêutico, o que mais importa é o tempo de meia-vida de eliminação, tá? E o fator de biodisponibilidade, ele também é impactado pelo processo de biotransformação, se a gente estiver falando de uma biotransformação pré-sistêmica, tá? Então, aqui a gente tem a definição de cada parâmetro desse, né? O que é o fator de biodisponibilidade, quanto do fármaco chega à circulação sistêmica na forma original e ativa, o volume de distribuição, que indica a capacidade do fármaco, né, ser distribuído pelo organismo, o clearance, que abrange a capacidade do organismo em depurar o fármaco, e o tempo de meia-vida de eliminação, que é o tempo que leva para a concentração plasmática do fármaco ser reduzida à metade. Aqui a gente tem as fórmulas da dose de ataque e da dose de manutenção, né? E o objetivo de cada uma delas. Então, qual o objetivo da dose de ataque? Então, o objetivo é atingir rapidamente a concentração plasmática desejada. Quando eu estou falando de uma situação emergencial e eu não consigo atingir a janela terapêutica somente com dose de manutenção nessa velocidade. Então, o termo já sugere que seja uma dose grande. É uma dose que eu vou ficar repetindo? Se eu ficar repetindo, vai chegar num momento muito breve onde eu vou ver toxicidade com esse fármaco. Então, eu tenho uso muito pontual da dose de ataque em algumas situações, tá? Mas aí, a gente, quando fala isso, não é uma substância em si, né? É a maneira de introduzir a substância. Então, você pode ter, para vários tipos de intervenção, a necessidade de você introduzir, através dessa estratégia, que você vai atingir uma concentração plasmática X num tempo breve. Tá? E aí, algumas condições podem fazer com que isso seja mandatório, outras não. Tá? Mas o fato é que, uma vez que ela seja necessária, não significa que ela vai ser perpetuada, que ela vai ser continuada. Tá? Agora, por que a dose de ataque é elaborada dessa forma? Né? Já a dose de manutenção, por que é elaborada de uma forma ligeiramente diferente? O que a gente considera? Né? Uma vez que o objetivo da dose de manutenção é manter a concentração plasmática constante para manter o efeito farmacológico constante. Dose de manutenção é essa que pode ser administrada na forma intermitente ou como infusão contínua. Se for uma infusão contínua, a gente vai calcular a taxa de infusão. Se for uma administração intermitente, a gente vai calcular a relação entre dose e intervalo entre doses. E aí vocês podem perceber que quais são os parâmetros farmacocinéticos que entram nessas equações. Fator de biodisponibilidade, VD ou clearance. O tempo de meia-vida não entra em nenhuma dessas fórmulas. Significa que ele não seja relevante? Não é isso, né? Mas ele vai ser relevante para quê? Para eu determinar o melhor intervalo entre doses de manutenção. Se eu não estiver falando de uma infusão contínua. Então, quanto maior o tempo de meia-vida, maior o intervalo entre doses possível. Onde eu possa associar comodidade e segurança, tá? Então, não é aquela questão, 400 miligramas por dia é a mesma coisa que 100 miligramas 4 vezes ao dia. Em termos de dose diária, é a mesma coisa, mas em termos práticos, não é.
Porque eu vou estar com 100 miligramas 4 vezes por dia, dando porções menores e menores intervalos de tempo. Então, a oscilação na concentração plasmática vai ser menor do que eu administrar de uma vez só 400 miligramas. Então, para alguns fármacos, pode não ter problema administrar 400 miligramas uma vez ao dia. Para outros, pode. Então, vai depender muito da janela terapêutica e do tempo de meia-vida do fármaco. Tá? Bom, por que a dose de manutenção é determinada dessa forma, né? Por conta da hora, não sei como que vocês estão aqui, né? Mas a Sara já teve que ir e tal. Acho que na semana que vem a gente tem que tentar começar na hora direitinho, né? Porque eu vou finalizar essa parte de farmacocinética, mas acho que não vai ser interessante avançar muito no desenvolvimento de medicamentos, porque o objetivo é justamente a gente entender melhor os detalhes, e se for falar correndo, não vai ser meu propósito, né? Então, na próxima reunião, a gente começaria com o desenvolvimento, de repente nem começaria com o desenvolvimento de medicamentos, até falaria da parte da farmacodinâmica, para falar desenvolvimento de medicamentos e do reposicionamento. Mas aí, se a gente começar mais tarde também, tudo vai ficando complicado, né? E o nosso terceiro encontro desse ciclo, a ideia já é discutir um artigo que era para eu ter discutido no primeiro semestre. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho aí para hora que a gente vai começar. Mas, voltando aqui ao foco final, né? Por que a dose de manutenção é determinada dessa forma? A gente já viu aqui o clínico, já viu o fator de biodisponibilidade, mas o que seria esse CSS? Então, o CSS representa a concentração plasmática que a gente quer manter constante. E de acordo com o que a gente discutiu hoje, é qualquer concentração plasmática? Esse CSS teria que se encontrar aonde? Dentro da janela terapêutica. Então, uma concentração plasmática que a gente quer manter constante dentro da janela terapêutica e, como a gente também já comentou, desejadamente na região central da janela terapêutica. Para que, mesmo que a gente tenha oscilações, a chance de cair fora da janela terapêutica seja menor, né? Mas por que a gente tem a relação direta entre dose ou taxa de infusão com o clearance e uma relação inversa entre dose e fator de biodisponibilidade? Ou até taxa de infusão, né? Mas se eu estiver falando de taxa de infusão, o fator de biodisponibilidade vai ser sempre igual a 1, porque a gente vai estar falando da via intravenosa, né? Então, cabe falar mais dessa relação inversamente proporcional entre dose intermitente e fator de biodisponibilidade. Qual é a lógica dessa equação? Eu costumo comparar, para quem já viu o vídeo, né? Comparar a manutenção da concentração plasmática constante do fármaco no nosso organismo com a gente manter um balde com volume constante de água, né? Sendo que a gente está falando de uma situação onde a água não ficaria parada ali. A gente teria um furo no fundo do balde, né? E aí, como que, tendo um furo no fundo do balde, que vai drenar essa água para o ambiente externo ao balde, eu vou conseguir manter o volume de água constante nesse balde, se eu tiver um ralo? Eu vou ter que estar mantendo a alimentação de água para esse balde constante, né? Então, eu só consigo manter um balde com volume de água constante, tendo um furo no fundo dele, se eu continuar alimentando de água. E aí, para a água ser constante, eu tenho que ter a mesma taxa exatamente. Eu estou colocando de água para que está sendo drenado. Então, o paralelo com o ralo no fundo do balde é o quê? O clearance, que mede a capacidade do organismo de depurar o fármaco. Quanto maior for a capacidade do organismo depurar o fármaco, maior deverá ser a dose que eu devo administrar para manter essa concentração plasmática constante, tá? Agora, o que efetivamente está chegando de água dentro desse balde? Porque eu posso ter um cano gigante na minha parede, mas que a biquinha lá no final do meu balde seja uma biquinha muito fininha, né? Então, por isso que eu tenho uma relação inversa entre dose e fator de biodisponibilidade. Porque quanto mais perdas eu tiver no processo de absorção, maior a dose que eu devo administrar para manter a concentração plasmática constante.
Então, se eu sei o que abrange os processos farmacocinéticos e como cada parâmetro desse ilustra um desses processos, eu consigo entender a lógica dessa equação. Tá? Já a dose de ataque, a gente vê essa relação inversa entre dose e fator de biodisponibilidade, cuja lógica é a mesma. Quanto mais perdas eu tiver no processo de absorção, maior a dose que eu devo administrar para chegar na concentração plasmática que eu preciso. Obviamente, uma concentração plasmática que deve se encontrar dentro dos limites da janela terapêutica. Agora, por que a gente considera o VD e o VD seria diretamente proporcional à dose? Talvez a minha analogia agora não seja tão clara, né, e eficiente como eu acho que é a analogia ao balde, né? Mas o que a gente pode tentar comparar? Como se eu tivesse um bolo que um momento eu teria que dividir aquele bolo daquele tamanho por 100 pessoas e um outro momento onde eu compro exatamente o mesmo bolo, né, do mesmo tamanho, mas eu só tenho 10 pessoas para dividir esse bolo. Quanto mais pessoas eu tiver para dividir esse bolo de mesmo tamanho, menor serão as fatias, né? Então, quanto maior o VD, mais o fármaco se distribui pelo organismo, não necessariamente para o tecido-alvo, tá? Bom, então, como a gente já combinou, né? Não vou falar por conta da hora sobre o desenvolvimento de medicamentos hoje, né? Isso fica para o nosso próximo encontro. Eu queria aproveitar, né? Para perguntar se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem esclarecer alguma coisa no que foi falado hoje, né? Porque é interessante a gente não levar dúvidas adiante, pelo menos não claras, né? Pode ser que mais adiante a gente se depare com alguma coisa que vocês tenham dúvidas, mas em relação ao exposto hoje, como é que foi, né? Então vamos lá. Eu acho que a Mari levantou a mão primeiro. Uma dúvida justamente no exemplo e o tempo de meia-vida na dose de manutenção. No caso, seria o tempo de meia-vida que estaria no exemplo, de colocar mais a água no balde? O tempo de meia-vida tem a ver com o quê, né? Nesse caso desse exemplo. Quanto tempo levaria para, se não tivermos, né? Não tivermos alimentando, não. Quanto tempo leva para o volume de água do balde ser reduzido à metade? Aquilo seria o tempo de meia-vida, tá? Então, na verdade, tem que parar de alimentar, né? Mas vamos dizer que eu tivesse lá 100 litros. E aí, depois de 2 horas, eu vejo que tem 50 litros. Aí, depois de mais de 2 horas, eu vejo que tem 25 litros. Depois de mais de 2 horas, eu vejo que eu tenho, né, saiu de 50, de 100 para 50, de 50 para 25, de 25 para 12,5 em intervalos fixos de quanto? 2 horas. Então, esse tempo que leva para o volume de água do balde ser reduzido à metade, no paralelo que a gente estava fazendo com a concentração plasmática, seria o tempo de meia-vida. Mas em relação à dose de manutenção. Aí, o que acontece? Se eu tenho um tempo de meia-vida maior, eu posso administrar o fármaco em frequência menor. Eu posso dar um intervalo maior entre as administrações, porque ele leva mais tempo para a concentração plasmática dele ser reduzida à metade. Então, esquemas terapêuticos mais cômodos geralmente estão associados a fármacos de tempo de meia-vida maior. Fármaco de tempo de meia-vida muito curto limita o uso crônico ambulatorial. Por exemplo, você tem mais o uso da substância em infusão contínua no ambiente hospitalar. Então, uma dobutamina, uma emergência cardíaca, de insuficiência cardíaca, né? Então, não é viável utilizar uma substância com tempo de meia-vida tão curto numa situação ambulatorial. Então, numa emergência hipertensiva. Então, você até pode usar o esmolol, que é um beta-bloqueador, mas ele não vai ser usado para tratar hipertensão em nível ambulatorial, porque ele tem tempo de meia-vida de 7 minutos, mais ou menos. Agora, um fármaco de tempo de meia-vida muito longo, se eu for administrar somente com dose de manutenção, demora muito para ele chegar na janela terapêutica. Então, ele é cômodo para um uso ambulatorial, intermitente e tal, mas numa situação emergencial, não que ele não vá ser usado, mas é justamente o tipo de fármaco que eu preciso fazer primeiro uma dose de ataque
para depois seguir com dose de manutenção. Porque se for só com dose de manutenção, vai demorar para ele manifestar o efeito dele. Tá? Vai, Camila. O local de fármaco por mais absorvido vai ter um desenvolvimento diretamente maior. Não, porque assim, a absorção está relacionada à farmacocinética e efeito, seja terapêutico ou colateral, à farmacodinâmica. Então, se o fármaco vai ser absorvido mais rapidamente ou não, não significa que isso vai impactar na qualidade ou na quantidade de efeito colateral. O que pode impactar na qualidade do efeito colateral, né? Seria, em alguma medida, a distribuição. Então, se ele vai ser distribuído para um local, outro, além daquele que eu quero que ele determine o efeito. Só que o que a gente vai ver na parte farmacodinâmica? Que não vai bastar o fármaco chegar num determinado tecido. Para ele determinar a sua ação, ele precisa interagir com um receptor farmacológico. E você pode ter várias macromoléculas lá na célula que compõem aquele tecido, mas para nenhuma delas o meu fármaco tem afinidade. Então é como se ele chegasse lá e ele não visse nada nem ninguém. O efeito colateral vai acontecer se o fármaco chega nesse tecido não alvo, encontra um receptor por qual ele tem afinidade e que ele vai se ligar. Tá? Então aí a gente vai ver melhor na parte de farmacodinâmica. Tá? Natan? Minha dúvida era sobre isso também. Porque com essa dose de ataque, se ocasionaria mais efeitos colaterais por conta da quantidade do fármaco sendo produzido. Então, aí é que a gente falou da distinção entre efeito tóxico e efeito colateral. Então, o efeito depende do mecanismo de ação do fármaco, mas como a gente vai ver na parte do desenvolvimento de medicamentos, a gente, durante o curso do desenvolvimento do medicamento, a gente vai criar moléculas onde a gente consiga separar o efeito tóxico, né? Porque esse efeito só vai se manifestar se eu tiver uma concentração plasmática muito maior do que o efeito terapêutico. Então, o efeito colateral, como a gente já comentou, mesmo trabalhando em concentrações dentro da janela terapêutica, ele vai se apresentar. O efeito tóxico, não necessariamente. Então, a dose de ataque, mesmo ela sendo planejada adequadamente, pode levar à apresentação de efeito colateral? Pode, porque tem a ver com a farmacodinâmica do fármaco. Mas se vai levar efeito tóxico, só vai acontecer se eu fizer uma dose de ataque errada, mal planejada. Então, dose de ataque vai estar associada a efeito colateral, como dose de manutenção. Mas efeito tóxico só se eu fizer errado. Tá? Tudo bem? Karine, quer perguntar alguma coisa? Quero sim. A gente está comentando, né, da questão de um fármaco ser seguro baseado na janela terapêutica dele, né? Mas eu já ouvi falar também sobre índice terapêutico. Índice terapêutico e janela terapêutica significam a mesma coisa? Tem uma correlação, mas não são a mesma coisa, né? E o que significaria segurança pensando na janela terapêutica? A janela terapêutica ela pode ser mais ou menos estreita. Quanto mais ampla a janela terapêutica, mais seguro seria o fármaco. Por quê? Porque eu tenho uma concentração mínima eficaz que é muito menor do que a concentração mínima tóxica. Então, se eu tiver oscilações na minha concentração plasmática, vai ser mais difícil que essas oscilações caiam fora da janela terapêutica, por uma interação medicamentosa, por exemplo. Mas se a janela terapêutica for estreita, qualquer interação medicamentosa pode levar a um efeito subterapêutico ou um efeito tóxico, porque os extremos da janela terapêutica são muito próximos. Então, a digoxina, que foi objeto da dissertação do Felipe, é uma substância que, em tese, teria que ter a sua concentração plasmática monitorada, né, para evitar uma intoxicação digitálica. Sendo que, na prática, a gente viu que, de modo geral, isso não é feito e eles só vão dosar depois que o paciente já se manifesta algum sinal de intoxicação digitálica. Mas por que a digoxina está associada, né, a esse monitoramento? Pelo menos indica esse monitoramento. Ela seria menos segura por ter uma janela terapêutica estreita. Agora, quando a gente fala de índice terapêutico, a gente está falando de comparação de dose.
E embora haja uma proporcionalidade entre dose e concentração plasmática, não são a mesma coisa. Então, a depender da via, de tudo, você pode ter doses diferentes, levando as mesmas concentrações plasmáticas. Mas o racional seria mais ou menos igual, né? Só que quando você fala em índice terapêutico, você está falando de uma curva dose-resposta quantal, que diz, né? Que é dicotômica, tipo, teve efeito, é terapêutico ou não teve efeito? Matou ou não matou? Né? Então, o índice terapêutico geralmente é uma razão entre DL50 e DE50, onde DL50 seria o quê? Né? A dose letal para matar 50% dos indivíduos onde a substância foi testada, e DE50 é a dose para determinar o efeito terapêutico, né? Em 50% dos indivíduos onde foi testado. E aí, quanto maior a razão entre DL50 e DE50, mais seguro seria a molécula, né? Porque a dose para matar 50% dos indivíduos seria muito maior do que a dose para causar efeito em 50% dos indivíduos. Mas aí a gente tem, agora eu não me lembro exatamente o termo, mas melhor do que o índice terapêutico, que é essa razão DL50 e DE50, seria a razão, né, DL1, DE99. E aí, fazendo, né, a extrapolação, o que seria o DL1? A dose letal para 1% dos indivíduos testados sobre a dose para determinar efeito em 99% dos indivíduos testados. Porque aí, se você tiver um DL1, né, sobre DE99 maior do que 1, significa que as curvas dose-resposta quantal não se sobrepõem. No índice terapêutico, embora a gente tenha essa questão de quanto maior esse índice, mais seguro seria a substância, você pode ter uma interseção entre os dois gráficos, né? Uma faixa de dose, onde alguns indivíduos tenham morrido e outros indivíduos tenham apresentado efeito. Então, são parâmetros que pode fazer inferência sobre a segurança, mas não são exatamente a mesma coisa e medidas sob as mesmas condições, tá? Entendi. Então, interessante é que a janela terapêutica ela seja mais larga, bem como o índice terapêutico, né? Para que aquele fármaco seja considerado seguro, Mais né? seguro, sim. Para não ter chance de matar ninguém quando você estiver tentando ver um efeito. Entendi. Tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, meninos? Esclareceu coisas que vocês já tinham visto antes. Felipe, eu nem perguntei se ele tem dúvida, né? Porque eu já assumo que ele sabe. Muitas dúvidas. Tudo bem? Alguma questão? Não, eu já assisti essa aula assim umas 15 vezes, não só sua, né? Mas de vários professores. E, é a aula mais clara, assim, didática, tranquila. Eu acho que eles têm que aproveitar mesmo, né? Eu acho que eles não fizeram farmácia ainda, né? Não fizeram. Já fez, mas aproveita. Você não fez ainda, Nathan? E é bom que tá gravado, né? A gente vê de novo mesmo, porque é muito claro, muito tranquilo, muito objetivo. E muitas aulas que eu assisti, inclusive na graduação, foi assim, meia hora. Farmacodinâmica, meia hora. Farmacocinética, mais meia hora. Mas e você tem que correr atrás para, né? Agora, claro, todo mundo tem que correr atrás. Na graduação, assim, eu não sei como é que é a farmácia aqui, né? Porque o Nathan ainda vai fazer essa área, já fez. Mas, assim, quando eu dava aula para farmácia, eu não levava 2 horas para dar isso tudo, não, né? A gente tem uma aula de absorção, outra de distribuição, e até que na medicina a gente tenta manter, quando possível, isso, né? Mas é um pouco desafiador falar de todos os princípios de farmacocinética nesse tempo, né? Bem ou mal, a gente acaba assumindo que não só os alunos de graduação já viram antes, porque mesmo que não tenham feito farmaco, logo no início a gente passa aqueles vídeos que abordam, né? E para pós-graduação, sendo pessoa da área da saúde, mesmo que sejam cursos diferentes, também já terá visto antes. Mas é muito detalhe. Daí a minha preocupação, justamente, se vocês conseguirem acompanhar, porque num dado momento eu achei que eu já estava falando mais rápido, né? E aí vocês podem interceder, fazer pergunta agora ou depois que pensar melhor, né? Qualquer dúvida que tenha ficado. E ao longo das reuniões a gente vai apurando isso melhor. Tá? Mas é uma área, Cristiano, que não é que é privativa do farmacêutico, como você falou, né?
Profissionais de saúde têm conhecimento, mas ninguém domina essa E a questão do próprio interesse, né? farmacocinética. Interesse, mas O assim, próprio interesse. não é uma coisa assim tão óbvia, né? Não é difícil, mas não é óbvio. E na verdade, Tem uma quem vai se abstração, debruçar, tem a abstração, e quem vai se debruçar ainda tem muita matemática Sim. envolvida aí por detrás, que a gente colocou essas duas equaçõezinhas aí, mas assim, para quem vai estudar farmacocinética, é muito mais do que isso, Para né? quem é farmacêutico e tem um domínio, pelo menos básico da farmacocinética, se destaca, né? Porque é uma coisa que ninguém tem interesse e ninguém domina. E a gente fala nessa questão de ajuste de esquema terapêutico, insuficiência hepática, renal, insuficiência cardíaca, interação medicamentosa, e na prática também é algo que é pouco feito, né? Então, às vezes, tem algumas correções por quilograma de peso que não traduzem o que precisa, né? Porque você fala de um indivíduo de 100 quilos. Ele pode ter 100 quilos, muita massa adiposa, quando comparado ao outro que é halterofilista, que vai ter 100 quilos também, e é principalmente massa magra. E no processo de distribuição, você pode ter diferença, né? Dependendo do fármaco, dele se acumular no tecido adiposo ou, né, no tecido magro. Fora que os dois terem 100 quilos não significa que o rim de ambos está perfeito, nem o fígado. Então, a gente tem um mundo ideal e tem o praticado, né? E a ideia inicial, até que deu origem ao projeto do Felipe no mestrado, era uma tentativa de, pelo menos no que tange a digoxina, a gente ter uma ferramenta onde o ideal pudesse ser praticado, né? Onde a gente se aproximasse do ideal. Quem fosse ter uma carreira hospitalar, isso está no dia a dia. No house, por exemplo, você falou das infusões contínuas, né, de doses de ataque, isso acontece o tempo todo. Ajuste de dose de antibiótico, dose de ataque de antibiótico, de acordo com a função renal, com o peso. Isso é uma prática, é uma coisa diária. Né? Às vezes as pessoas fazem porque tem um protocolo, mas não sabem explicar ou sabem fugir muito ali do padrão. Né? Se tiver uma pessoa que tem um domínio da por que aquele protocolo existe, né? Isso faz diferença. Bom, viu? Mesmo que vocês não queiram continuar fazendo pesquisa, tem utilidade. A gente está discutindo isso aqui. Então, meninos, acho que é isso, né? Aí semana que vem, então, a gente retoma de onde paramos, tá? Karine, você pode encerrar a gravação para mim, por favor?